E uma das coisas que ele fala na tecnologia... Uma experiência direta dos resultados. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o pai da Lívia, marido da dona Adriana, nosso querido Alessandro Lopes, arquiteto urbanista, mestre em direito ambiental. Esse é um assunto que a gente vai bater hoje bastante. Especialista em BIM e cidades inteligentes, assessor técnico da Secretaria das Prefeituras Regionais da Prefeitura de Santos, toda aquela região, né? Além disso, coordenador dos cursos e professor pesquisador com atuação acadêmica em planejamento urbano e inovação. Consultor do ICT multidisciplinares, experiência em planejamento urbano, sustentabilidade, infraestrutura e aplicação de tecnologias digitais em gestão pública. Não é para qualquer um não, hein, Alessandro? Bom, eu queria começar falando contigo um pouquinho sobre cidades inteligentes. O seu mestrado foi baseado nisso, né? Isso. E a gente sabe que tem muitas vertentes quando a gente fala de cidades inteligentes, né? Todo mundo pensa em uma cidade toda ela em gêmeos digitais, toda ela implementada, e não é só isso, é muito mais do que isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Bom, primeiro, obrigado por toda essa apresentação, essa abertura, né? Bom, meu mestrado, ele bebe da fonte das cidades inteligentes e eu vou pelo terceiro setor, né? Começo pela parte social, sustentabilidade, enfim, e uso a tecnologia também como meio de análise de dados e outras coisas, até para gerar coesão social e um monte de informação. Então eu acabei indo por uma cidade mais humana, né? Vamos dizer assim, no sentido da arquitetura e do urbanismo mesmo. Usei todo esse meu conhecimento acadêmico para trazer a tecnologia e aliar com esse cuidado e carinho com o terceiro setor. Tanto que uma das frases que deixo gravada lá, né, as aspas no mestrado, é que a gente deixou de ser cidadão, a gente passou a ser usuário. Se você parar para pensar, a gente usa uma verdade isso. a gente usa uma expressão da tecnologia, a gente é usuário do sistema de saúde, usuário do sistema de transporte, e usuário é linguagem computacional. A gente deixou de ser o cidadão. Antigamente Sem era dúvida. conhecido como cidadão, né? Muito legal. Eu falando de sustentabilidade, né, que é uma área, sustentabilidade não, mas sustentabilidade social, né? Eu sei que fazer projetos nessa área é uma coisa mais tranquila, mas executar é outra história. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho se você já teve a oportunidade de experimentar e executar um projeto nesse segmento de sustentabilidade, né? E lado social. Você tem alguma coisa nisso? Tenho. Em Santos eu tive um presente, né? Tanto que até passamos em Goiânia agora recebendo, foi apresentado esse projeto. Lá existe uma coleta seletiva e faltava um complemento. E aí foi criado uma ecofábrica, que ela na verdade pega todos esses descartes, vamos considerar assim, e considera esses descartes na verdade como insumo para a produção de novos produtos. Então, a gente fala, só Depois interrompendo, a gente vai entrar um pouquinho mais. Tá, vamos lá, desculpa. E aí eu vou chegar nisso aí que você está falando, que ela constrói essa base. Havia algumas áreas lá de invasão de caminhoneiros, enfim, áreas degradadas com aterro, onde a população do entorno ela convivia com usuários de drogas, com prostituição. Essa era a realidade ali numa das áreas. E aí, com esse olhar mais sensível, foi proposto, conversando com a União, de pegar essa área, tirar os caminhoneiros num acordo, sair os caminhoneiros de lá e devolver essa praça para a população. Isso é sensacional. E aí, com a conversa com a comunidade, o projeto, havia até um projeto da prefeitura que considerava coisas como quadra, projetos padrões de qualquer prefeitura, de qualquer lugar do país. Quadra, playground, enfim. Só que isso não dialogava com o que a gente queria, porque havia um entorno de mangue e havia a população ali. Uma frase que deu toda a diretriz do projeto foi da própria comunidade, que passou o seguinte, dizendo que a rotina deles era: os filhos saíam de manhã e levavam as crianças para as creches. Mas quem buscava as crianças eram os tios e os avós.
Então eles queriam um espaço para essas crianças que eles buscavam no final do expediente da creche, até o filho ou a filha Entendi. vir Nossa, buscar. então foi uma extensão ali. Essa conversa foi o que deu o gatilho do projeto. Então, em vez de fazer um projeto tradicional, optou-se por um parque naturalizado. O que é um parque naturalizado? É o parque que muitos aí que já passaram dos 50 conviveram. É aquele quintal gramado, é aquela árvore que na cabeça da criança estimula a imaginação. Pode ser um Que foguete, um loucura. carro, Aham. pode ser o que for. Os brinquedos, e aí por isso que eu fiz o link com a Ecofábrica, são brinquedos produzidos a partir de descartes de vários materiais. Então, por exemplo, o escorregador que está lá, ele a suporte dele são madeiras que sobraram de outros brinquedos que foram vandalizados e foram para lá. E o escorrega nada mais é do que um tubulão de PAD, de passagem de Sensacional. tubulação de elétrica, que Aham. faz esse escorrega. Então esse túnel, ele é um tubo Aham. realmente que a gente usa em obra de sistema de drenagem, sistemas, né, de subterrâneo. Então, esse material descartado que você tem é todo filtrado, né? Não, Todo não filtrado. vem, Não sei vem o lá, matérias orgânico, não, orgânicos, não. são coisas assim de É o aço, ferro, tradicional lixo madeira, limpo. lixo limpo. É o lixo Uma limpo. tremenda estratégia. E como ali já era uma área aterrada com vários, né? Os caminhoneiros aterraram ali com vários resíduos da construção civil. A ideia foi que Santos, né? Para quem não conhece, é uma cidade plana, tem poucos relevos. Então foi criar uma atmosfera que as pessoas pudessem transitar por relevos. Aham. Então foi feita uma movimentação desse entulho e aí sim é que foi gerada toda essa parte ambiental. Com essa movimentação, haviam peças maiores, peças que não dava para demolir, peças menores. A gente reorganizou isso com as escavadeiras, criou um relevo e uma caminhabilidade por dentro do parque. Estamos falando de uma área de 3 mil metros quadrados, Nossa. onde acima desse entulho foi criado um colchão verde. Então, todas as podas de árvores da cidade, a gente pegou parte desse material triturado da poda de árvore e jogamos para cobrir todo esse entulho. Então, eu escondi, como se fosse um belo tapete, esse entulho com toda a poda de árvore. Madeira, material orgânico, Sim, sim. ela vai apodrecendo, né, com água e tudo mais. Acima disso, um colchão de areia e acima disso, o gramado. Então eu tenho, além de 1 metro, 80 centímetros de morrotes de entulho, eu tenho 30, 40 centímetros de um filtro natural. Nesse espaço, a gente plantou. As plantas que estão lá também são plantas que saíram para o remanejamento de outras áreas. Que projeto, hein? E Nossa. então, tudo que está lá, eu posso te falar, lá é um parque que veio de recuperação de descarte. Recentemente eu tive em Salvador falando exatamente isso. A primeira mudada de Mas chave. uma pergunta, quem Fala. faz essas peças, esse parque? A Ecofábrica, por meio do social, com reeducandos, com vulnerabilidade. A comunidade que A faz? comunidade. Ela tem oficinas lá dentro. Então tem treinamento, Tem todo tudo, ensinamento. gratuito. Ou Sensacional. apoiado por meio de algum projeto social que também usa o espaço para estar fazendo. Então, toda essa história, né? Sensacional. Hoje Santos, né? Não vou nem dizer eu sou um colaborador, né? Um idealizador ali na questão de concepção urbanística do parque e as propostas. Hoje Santos ela tem uma característica de ser uma cidade que muitas áreas não pode pisar na grama, não pode subir no banco, não pode. E hoje agora eles têm essa opção de 4 mil metros quadrados de um espaço do pode. Então você consegue passar lá e ver o quintal da avó, né, vamos dizer assim, a criança correndo descalça, a criança brincando, tendo o contato com a natureza. E é uma evolução, né? Porque a ideia nasce de uma maneira, ele vai crescendo e as ideias vão aparecendo no mesmo ambiente, né? E Exatamente. vai desenvolvendo muito mais coisas. Hoje, quem cuida do parque, né, embora ele tenha portões e tudo, tem horário de funcionamento, quem cuida é a própria comunidade. E aquela frase que eu comentei no início, o divertido foi o seguinte: onde que pega? Como a faixa de idade da criança vai de pequenininhos até uns 12 anos, algumas avós falaram o seguinte: eu não me sinto confortável em deixar o meu neto de 10, 12 anos numa quadra com adolescentes de 16, 17.
é muito perigoso por tudo que ele pode aprender ali, inclusive tomar uma bolada. Sem dúvida. Então, tem que separar esse público. A fala dessa avó fez todo sentido para o espaço. Então, hoje, mesmo tendo toda uma área gramada, você não vê adolescentes jogando bola lá dentro. Você vê caminhando, fazendo atividade física, claro. contemplando o parque, mas não tem essa invasão do brincar adolescente. Entendi. Né? Ele é para as duas gerações. Ou você vai contemplar, fazer alguma atividade Muito física, legal. ou as crianças vão ter um espaço realmente para brincar. Você falou de incluir, não estava no projeto inicial, e é o que você falou, vai nascendo. Uma das visitas foi do grupo de psicólogas, né, coordenadores de psicologia das universidades lá de baixo. E eu não sabia, essa mudança de alturas de relevos para crianças de espectro autista ou com algum tipo de... Ela é fantástica, porque ele se reequilibra. Ou seja, ele virou um parque inclusivo sem bandeira. Né? Ele é um parque inclusivo, aceita todas as idades, todas as limitações e ainda colabora com esse reequilíbrio de espectros autistas e coisas desse tipo. Então, nasceu de escuta, né? Ele nasce de escuta. E é de um limão transformar uma limonada, né? Hoje, o reflexo automático é na residência em frente a essa área. Todo mundo começou a pintar sua fachadinha de casa, porque deixou de ser uma área de uso de drogas, prostituição, para uma área agora de contemplação. Pô, sensacional. Existem outros projetos lá, além desse, que estão em projetos? E aí, com esse caso de sucesso, agora eu estou incumbido aí de algumas áreas de descarte irregular. A vida é cruel, né? Dá resultado, agora, a coisa aparece, né? O divertido do meio ambiente é o que a gente conversou algumas vezes, Ronaldo. É difícil da pessoa ver. É difícil da pessoa apostar e acreditar que aquilo pode virar algo interessante, um ativo, mas quando ela de transformação, né? Parece distante. E quando a pessoa vê que aquilo acontece, as próprias empresas querem, olha, vamos repensar aqui, olha, eu posso colaborar mais, mas o primeiro nasce das dúvidas. Da dúvida, do risco, da vontade. E aí só os doidos que caem para dentro. De escutar, e aí as coisas vão andando. Bom, a gente está falando de cidades inteligentes. Essa área de sustentabilidade é um dos lados dos pilares, né? E tem um lado da tecnologia, né? Sim. Eu queria saber a tua participação nos projetos da região em relação à área de tecnologia, falando de algumas soluções que sempre abordam alguma coisa de segurança, abordam alguma coisa de sinalizações, né? Isso. E o que você tem para falar um pouquinho dessa área, ou seja, de quanto a tua experiência nesse segmento também gera esse valor? Você conversa com os gestores, enfim, com as pessoas que lidam com isso, e a parte de cidade inteligente, na parte tecnológica, confunde muita gente. Não adianta, a gente recebe ainda, não só lá na região, né, em todas as cidades que se dizem querer virar inteligente, elas têm o resquício Jetsons da vida, né? Então, acha que é só porque pôs um Wi-Fi na praça. Explicar o que é Jackson, né? Não, o pessoal ainda tá, vai ter agora remake também, mas ainda tem essa cara do futuro, né? Mas as pessoas acham que é só um Wi-Fi na praça ou uma câmera e está resolvida a inteligência da cidade. E, na verdade, não adianta eu ter o dado se eu não sei trabalhar esses dados. Integrar os dados. E integrar esses dados e ter uma solução. Hoje, no Brasil, desde 2018, tem uma coisa chamada Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E para qualquer município, isso é federal, tá? Foi um instituto, não vou lembrar, acho que é Anluz, um negocinho, um instituto alemão, que colaborou com o Brasil, elaborando métricas e caminhos para que, conhecia isso. Para que qualquer cidade se enquadre como inteligente. Então, se você quer ter uma cidade inteligente, né, fica até uma dica aí para qualquer município que vai assistir. Você pode escolher, você pode ser inteligente em patrimônio histórico, você pode ser inteligente em digitalização, você pode ser inteligente em sustentabilidade, tem vários caminhos ali vertentes. E uma das coisas que ele fala na tecnologia é a gestão dos dados para as pessoas. Eu tenho que saber se o objetivo é esse, né? Se aquele VLT que passa naquele trajeto, quantas pessoas ele pega? Se ele tem que ter mais frequência ou menos frequência?
se aquele semáforo inteligente que está lá, se ele realmente está sendo eficiente. Porque quando você monta um semáforo inteligente, e qualquer que seja a tecnologia, ele vai. Você normalmente, qual é a cabeça de quem implanta? Avenidas principais. Sem dúvida. Tem mais fluxo de pessoas. Mas tem cidades que o fluxo, o caminho das pessoas são pelas paralelas e não pelas principais. E aí você fica mais tempo no semáforo, numa rua menor e a avenida passando sem ninguém. Nossa, que curioso isso. Como é que ele funcionaria se a gente utilizasse sistemas, né, como tem aí de sinalizadores, Google Maps, Waze, que você está ali no semáforo e fala, já estou aqui há 10 minutos. Se todo mundo fizer isso, o sistema vai entender que o fluxo de carro está ali e não na avenida principal. Então, essa não colaboração, esse não respeito com a população prejudica também a inteligência. Então, eu tenho um semáforo inteligente, mas ele não lê o trânsito. Existe alguns, às vezes, que tem até câmera que faz um círculo, né, dá um 360 e vê se tem carro. Se não tem, ele mesmo automaticamente muda. Quantas vezes a gente já não ficou de madrugada numa rua que fala, opa, risco, né? do risco. Um semáforo inteligente, ele teria que perceber, ele dá esse escaneamento 360, não, tá tudo ok, libera para você ir. Ele não vai te deixar lá. Tempo de reduzir até chegar no sinal, ele já abre e você Exatamente. Vezes, né? Ele tem que ter esse mapeamento. Então, às vezes, a gente tem muita tecnologia colocada e poucos dados trabalhados. Uma das características da cidade inteligente é exatamente você ter a integração dos dados. Essa é uma parte. Depois que eu integrei, eu tenho que gerir esses dados. Se eu não souber o que fazer com isso, não adianta nada. Não adiantou nada. Então, gastou-se fortunas em inteligência e não resolveu nada. Sem dúvida. Carta ao Brasil. Como é que é o nome do... Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Para Cidades Inteligentes. Só entrar no site Gov, se jogar no Google direto, já aparece lá. É mesmo? Eu ia te perguntar isso. Então, no Google, se digitar isso, já aparece. Muito legal. Então, as prefeituras aí, fiquem atentas aí, principalmente as pequenas. Quiser escrever projeto, ali tem... Isso. Qualquer um que queira escrever projeto, porque está aí nas suas câmaras de vereadores, é ali. Ali você, lendo, tem caminhos para tudo. E o Alessandro também é um caminho, né? A tecnologia está aí, né? Mas a gente vê muita... Voltando para a nossa área, né? Porque a gente trabalha com tecnologia voltada para o segmento de engenharia, arquitetura, construção, cidades inteligentes, a gente pensa em GEL, né? E GIS, né? A GEL, e ao mesmo tempo BIM. E hoje se fala muito da integração dessas duas. Talvez você possa falar um pouquinho separado do BIM, enfim, a gente... É um discurso separado, mas, enfim, na integração de cidade inteligente, como é que você enxerga isso hoje e no futuro? E como é que é esse ciclo? Eu vejo o seguinte, tudo tem um começo. Claro que falar de BIM já está atrasado, mas já está acontecendo. Então, as pessoas já entenderam que dá para projetar e ter os prédios e está fazendo sentido para as construtoras, para as pessoas, para as gestões. Esse é um passo. Algumas áreas, prefeituras menores, enfim, cabe o já referenciamento, porque tem muito mais área territorial, né? Sim. Existem cidades históricas que nem inventário dos seus patrimônios históricos tem, e a nuvem de pontos e tudo isso pode ajudar muito, escaneamento pode. Então, são assuntos que dá para caminhar paralelo. Falar da cidade inteligente, com uma gestão, com tudo isso acontecendo, para você brincar no computador da gestão pública, olhando prédios, simulações, o que está subterrâneo, o patrimônio, isso é lá na frente. Então, se a gente considera que o Brasil está 30 anos atrasado em tecnologia, talvez nem eu nem você vamos estar aqui para ver Não, o ciclo está cada vez menor, a gente vai estar assim, fica calmo. Mas é um futuro que está, talvez as grandes capitais vão ter essa aceleração, porque faz sentido e você enxergar. Então, eu vejo que você falar de BIM, GeoBIM, HBIM, vai muito de cada município. Uma cidade que nem o Rio de Janeiro, caberia ter todo esse inventário digital. Santos, caberia ter todo o inventário histórico digital. E outras tantas, Ouro Preto e tudo mais. Porque ele dá como é que fala? Um complemento, uma riqueza, né? uma riqueza de detalhe
que a gente fica tão preocupado, pô, aquele prédio vai cair, aquela história vai cair. Gente, a gente teve um caso recente. Notre Dame pegou fogo. Pegou fogo. E ela foi reconstruída por conta do BIM, por causa de um ensaio acadêmico que meses antes tinha feito lá e conseguiu reconstruir todos os Escaneamento e detalhes. exatamente. Então, assim, aconteceu nesse século, na nossa cara. Não tem por que a gente ignorar o que está acontecendo. Então, vamos pelo patrimônio é um caminho. Obras de infraestrutura. Se você pegar qualquer cidade brasileira e mapear, você não sabe onde está passando água, gás, Não esgoto. sabe. Você faz um rasgo na rua às cegas E reza. e reza. É isso mesmo. Tem milhares de projetos e nenhum projeto é o que está executado. Não dá para fazer um scanner 3D e saber o que está por baixo da terra e atualizar esse projeto? O marco regulatório do saneamento já aconteceu, está aí. Sem dúvida. E a gente não foi. A gente vê spots de algumas companhias correndo atrás, mas eu acho que isso caberia, sim, uma gestão maior, uma gestão federal, começar a dar fomentos e incentivos para que os municípios tivessem esse mapa. Porque mais que para a cidade, interessa para a federação. Sem dúvida. Assim, eu conheço a parte de gel especificamente, alguns sistemas multifinalitários, Sim. onde ele georreferencia a informação. Isso algumas prefeituras têm e é um ganho incrível. E você entrega para cada secretaria a sua área de atuação. Então, a saúde mapeia onde estão seus postos, Exatamente. mapeia onde estão os problemas de saúde, os tipos, dengue e outras coisas mais. Educação, onde estão as escolas, onde estão os alunos daquela escola. E esse sistema integrado é uma coisa muito legal. A gente sabe que o BIM ele tem uma visão um pouco diferente, Exatamente. porque ele traz a realidade da cidade aonde a coisa funciona. E a integração dessas informações é um sonho ideal, né? Sim. Né? A gente nem está falando ainda que você trouxe o mapeamento do subsolo, que é um problema universal aqui no Brasil. Exatamente. É uma loucura isso. E né? hoje o custo é muito menor. Mas- E a gente vê aí as pessoas, né, querendo mapear o subsolo, e o único jeito hoje que eles têm para mapear o subsolo de uma maneira rápida é marcar uma manutenção aonde foi e dali começar a documentar aquilo na localização da rua e aí trazer e imaginar onde estaria aquele caminho para poder não ter que quebrar lá, aqui e tal, para Exatamente. poder chegar. E esse BIM com gel é muito difícil, porque eu imagino que você pegar uma cidade, seja lá qual for o tamanho, ou um bairro mesmo, a quantidade de informação é consideravelmente absurda. Sim. E a quantidade e fazer as análises que você tem que fazer de tráfego, de movimentação, de cenários e outras coisas, fica mais complexo ainda, né? Eu acho que isso também ainda falta um tempo para se Falta. chegar nesse estágio, né? Até porque não temos profissionais ainda para isso. Temos alguns. Isso é um outro detalhe. Ainda não tem essa verdade. pessoa treinada nem para analisar o dado Aham. e nem para gerar o dado. É verdade. Hoje a gente não tem a capacidade de fazer tanta informação. E aí as pessoas acabam, porque as empresas, né, as concessionárias já acabam focando nos problemas dela, Sim. tentando buscar uma parceria e etc, etc. É uma coisa natural, né? E as coisas vão evoluindo. E aí a gente chegou do BIM, chegamos no GEL, né? Estamos batendo papo, mas a pauta hoje mundial só tem uma, né? Inteligência artificial. Sim. E a gente vê em tudo quanto é lugar, né? Hoje as guerras estão todas em cima de inteligência artificial, as gestões estão todas em cima de inteligência artificial. E o que você vê de cidades sustentáveis? O valor que a inteligência artificial pode trazer para isso? Quem que pode sair na frente? Como é que você está enxergando isso hoje? Bom, hoje a gente já tem aí. O problema da inteligência artificial não é nem o uso dela, né? A crítica maior são os servidores que geram, porque consomem água e tudo mais. E no Brasil, por exemplo, tem um servidor que ele tem regeneração. Ele, na verdade, é um servidor verde, ele quase não consome água, ele tem um sistema da própria evaporação, a água vai, enfim. Sim, sim. Então, tecnologia tem. Eu acho que ela ainda vai evoluir muito. O que hoje é tido como problema ambiental, na verdade, ela vai virar um grande apoio, porque tem soluções e tem como fazer isso acontecer de uma forma melhor. Na questão do uso dela,
ela fez o caminho certo. Ela popularizou, colocou na mão de todo mundo, para todo mundo brincar de inteligência artificial Sim. e entender. Incrível, né? Isso, acesso Então, pra geral, esse né? acesso do geral facilita o diálogo. Ninguém entende a complexidade que está por trás daquilo. O trabalho da informação É que está verdade. daquela tua simples pergunta: como é que eu faço um omelete? Mas ali ele pega o omelete que acontece em toda uma rede. Se ele já está treinado, ele entende que o omelete para você não pode ser um omelete convencional, tem que ser um omelete que não leve leite, não sei o quê. Essa rede por trás virou um clique. Nossa, esse é... E isso é fantástico para que você popularize o uso da tecnologia. E o mais legal, o mais curioso, é exatamente que amanhã, em uma cidade da Alemanha, ele pega a inteligência artificial e resolve um problema assim. Uau, aquilo fica disponível para todo mundo. Exatamente. Então, a gente não sabe o ciclo do que vai acontecer, de quando que as coisas vão acontecer com uma velocidade também que a gente não tem Agora, noção. só que o que eu vejo como um lado positivo e grande incentivador da tecnologia, né? Você citou minha filha, eu brinco, minha filha é minha grande cobaia nesse mundo tecnológico, porque ela nasce em 2014, já com tudo isso acontecendo. Então, enquanto todo mundo é contra o uso do celular, não tem como com um pai assim, ela não usar celular. Ela usa celular, óbvio, desde pequena. E o que ela foi aprendendo? A saber usar o celular. Então, os influencers que apareciam, ela não gostava. Ela gosta de ver programas de ciência, de física. Ela gosta de curiosidades. Vê filminhos de Sim, criança, assiste claro. novelinha, Mescla com normal. tudo, né? Mas Mexe. ela chega na... Mas ela foi entendendo como usar. Uma coisa que, né, só mostrar esse capítulo de como é importante educar as pessoas, né? Vou usar ela como exemplo de novo. Ela, com 6 anos, eu tinha feito um centro de inovação e o cara ofereceu para ela uma bolsa. Olha, pode escolher o que ela quiser, robótica e tal. E o curso de youtuber. Falei, deixa eu brincar, 6 anos e meio, não sabe nem Aham. escrever. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até porque acertei na professora que estava com ela. Ela, com 6 anos, vendo com a nossa visão de adulto, ela estava aprendendo planejamento, público-alvo, Nossa, roteiro e edição. nossa, sensacional. Ela não sabia o que ela estava aprendendo, Para a gente mas fazer essa brincadeira aqui, né? Custa tudo isso, tudo né? isso. E aí, o que é legal? Hoje, ela, com seus 12 anos, quando ela vai fazer um trabalho, ela senta com os amiguinhos e fala: calma, a gente tem que saber para quem que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer não sei o quê? Já está tão enraizado nela a sistemática da organização Sensacional, hein? que ela entendeu que isso faz bem. Ela, como uma futura profissional, isso já veio de criança, já é do dia a dia, não vai ser nada doído. Só um instantinho, por favor. Fala. Lívia, depois você manda o currículo, por favor, tá? Mas estou te construindo isso porque, por exemplo, hoje em dia a molecada toda joga aqueles jogos tudo online. O tal do Roblox, do não sei o quê, tá. Enquanto todo mundo vê isso um crime, e claro, tem adultos maldosos por trás, Sem normal, dúvida. todos têm os dois lados. Mas eu vejo diferente. A gente já está vivendo no trabalho remoto. Quem trabalha com tecnologia já está no remoto. Se você olha esses jogos com essa cabeça de adulto, o que você vai enxergar lá? Cada um que está jogando naquela equipe está fazendo uma função, porque se não fizer a função colaborativa, eles não ganham moedas para fazer tal coisa. A hora que essa molecada estiver no mercado, eles sabem colaborar A remotamente. importância disso. E estão aprendendo isso brincando. Então, assim, a minha visão da tecnologia para criança, eu sei lá, eu acho que falta aprender a usar. Você falou da inteligência Aí um bom artificial. doutorado para você fazer, você tem alguém para já servir de... Mas você vê, você falou de saber usar. O que é o problema da inteligência artificial hoje na nossa mão? Imagina, comparando com o nosso passado, ela é uma grande biblioteca. Então, chega o bibliotecário e fala assim: eu quero tal coisa. Ele vai lá no arquivo dele, vai vir com uma pilha de livros para ti e falar: tó. E vai te dar um resumo. Todos esses livros falam sobre isso. Se você não ler e tiver um senso crítico, você vai usar de forma errada. Então, eu tenho visto a inteligência artificial, na verdade, resgatando coisas importantes. Para escrever um prompt, você tem que saber pedir. Tem. E tem que saber Senão escrever. você vai receber... E você só sabe escrever se você souber ler, se você Sim. gostar de ler. Você só vai desenvolver senso crítico se você tiver comparativos. Exato. Então, a inteligência artificial ela vai para outro caminho.
eu estou vendo cada vez mais ela entrando nas aulas de português das escolas no futuro próximo. Isso é um quebra de paradigma que eu acho que nem o Na- MEC pode imaginar como trazer isso e a obrigatoriedade de não perder essa oportunidade. É muito Por complexo. causa disso, porque você só vai tirar proveito dela se você souber escrever. Sem dúvida. Ah, mas é copia, ele me dá a resposta. Dá. Mas você analisou? Como é que a gente fazia trabalho Você chegou antigamente? aonde você queria chegar? A professora te dava algumas referências. Eu ia na biblioteca, pegava e punha as referências. Ela vinha para ti e falava assim, Ronaldo, essa referência que tu usou está atrasada. Você precisa pegar um dado atual. A inteligência, ela pega passado e futuro. Se eu não ler, pedir link, pedir referência, pedir fonte, eu vou comprar qualquer coisa. Então, assim, ela tem muito para ensinar a gente a resgatar coisas que a gente perdeu lá de trás. Pô, sensacional, e é verdade. E vai ser cada vez um ciclo menor, né? A gente não Cada tem vez como fugir menor. disso. Voltando ao BIM, agora, especificamente ao BIM, você bateu um papo com o Preto, né? Foi Sim. uma coisa maravilhosa. A gente falou de BIM para prefeituras, mas a gente sabe que tem a visão de cada um naquilo tudo, né? Ou seja, a visão do empreiteiro, a visão do jurídico, a visão do incorporador, a visão da construtora, a visão. Como é que você enxerga isso nesse contexto? O que que você entende? É uma coisa só para todo mundo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele é uma coisa só para todo mundo, só que tem que ter falas diferentes para cada mundo. Não adianta eu falar Objetivos diferentes. objetivos diferentes. Não tem como eu falar do projeto, da obra, para uma procuradora. Mas se eu falar de rastreabilidade, de confiabilidade, de redução de erros, de assertividade, faz sentido para ela. Sem dúvida. Se eu falar para quem faz compras que eu, a partir de agora, não vou fazer uma estimativa como a gente faz em obra, e cada metro de tal coisa vai uma conexão, agora não. Eu vou ter uma lista que já nasce no projeto, o orçamentista vai ter outro entendimento e fala, poxa, agora eu posso comprar, porque eu sei o que está sendo comprado. Então, cada um, eu vou ter um direcionamento de uma parte do processo. De uma fala diferente para que ela Traga o resultado traga o esperado. resultado. Você usou até a palavra correta mesmo, Ronaldo, pelo seguinte: quem tem que dizer para o projetista o que espera de resposta são essas pessoas que participam do projeto. Então, você como orçamentista, o que você espera de resposta? Ah, eu preciso de detalhamento e tal. O projetista vai colocar. Muito legal o que você está falando. O cara que vai montar na obra, o que ele precisa? Ah, eu preciso de tal informação. Eu tenho que pôr no projeto. O advogado, eu preciso rastrear isso. Eu vou pôr no projeto. Então, quem abastece o projetista de informações é quem precisa da informação que vai ser extraída no campo dele. Muito legal. Assim, mais ou menos assim. O projetista tem o BIM do projetista, mas, né, a procuradora tem que ter o BIM para ela. Com informações que A construtora tem que ter o BIM para ela. E elas têm que ter, como um fluxo, alguma coisa que dá uma entrada e uma saída de um para outro. É isso. E é isso que tem que ser feito. Cada um tem o seu BIM, sendo que o BIM é uma coisa só, é claro, mas e que cada um tem a maneira de enxergar, porque os resultados são diferentes, né? Mas tem que ter essa comunicação. Né? E todo mundo sempre falou, a gente cresceu isso ouvindo que o problema de uma obra é a falta de comunicação. Hoje você tem uma ferramenta tecnológica que te sugere essa comunicação remotamente, presencialmente, e voltamos àquilo. Eu tenho que saber o que eu quero extrair de informação. Uma das coisas que sempre me perguntam quando a gente fala de BIM, e isso pode ser interessante para o pessoal, é assim, eu tenho que pôr tudo no projeto? É quase que um executivo? Não. Você pode começar o BIM por onde você tem prejuízo. Você pode fazer a sua curva ABC do teu empreendimento e saber, poxa, eu sempre tomei na cabeça na parte de elétrica. Beleza, eu faço um projeto básico, mas na elétrica eu jogo para o nível 400. Eu ponho peça por peça. Para aprender, né? Para eu não errar. Isso. Não, eu tenho um problema em concreto. Beleza, vem tudo básico e no concreto eu abro aquela planilha. Então hoje o nível de detalhamento está cada vez mais híbrido do que engessado. Aquela história que, né, quem é mais
esclarecido sobre o que aprendeu, nível de detalhamento 100, 200, 300. Não, hoje é o seu nível de detalhamento, porque ele tem que dar a resposta para ti, para mitigar a falha que tem no teu servidor, no teu sistema, na tua empresa. Poxa, eu sinto que na minha obra eu estou tendo problema com especificação de janelas. Detalha melhor. Exato. Pega janelas com mais encorpadas de informações. E aí você vai ter menos problema. Sem dúvida. A gente tem um parceiro que trabalha fazendo projeto para fora do Brasil, e é muito curioso isso, que esse que ele faz é uma das tarefas. Por exemplo, ele recebe uma janela de alumínio, né, de esquadria de alumínio de 3,20 m por 1,30 m. Uhum. Aí ele vai lá e vê a barra de 6 metros. Ele fala, cara, vamos mudar isso aqui para 2,98 por 1,99 m para a gente poder aproveitar e não ter perda dessa. Então, esse é um dos caminhos que as pessoas vão aprender e estão aprendendo para beneficiar o resultado do trabalho que está sendo feito. Olha, Ronaldo, te conto um exemplo lá de Santos. Teve uma empresa de climatização que ela foi contratada por uma construtora, tá? Então, olha só o projeto, um projeto em BIM, em Santos. A construtora é da região, o gerenciamento foi feito pelo Paraná, por uma empresa do Paraná. O projetista de elétrica era de outro estado, enfim. E a climatização de lá. Só que o cara da climatização nunca fez BIM na vida dele. Aí, conversa, a associação falou, não, troca uma ideia com o Alessandro, ele vai te dar pelo menos um caminho. Já conhecia ele, né, por ser fornecedor meu de serviço, mas aproximou pela associação de engenheiros. Ela indicou, conversa com ele, que ele vai te dar um caminho. Conversando com ele, expliquei, coloquei um estagiário do lado dele, porque o estagiário nunca fez climatização, então eu peguei a experiência dele e falei, cara, tu vai dizer para ele aonde ele tem que colocar cada coisa do teu projeto. Fica do lado dele, paga para ele aí e ele monta para ti o que precisa montar com a tua visão. Beleza, fez, passamos as reuniões, passamos tudo, terminou o projeto, está lá construído, está final de obra. Fala dele, Alessandro, eu nunca imaginei que eu ia economizar tanto em cobre. Incrível, né? Hoje, para mim, faz sentido eu mandar uma obra dessa jeito, porque antigamente eu mandava barras e barras a mais. Esse estagiário que você mandou entendia de BIM, né? Entendia de BIM, sabia modelar, sabia modelar. Você criou uma cela do especialista no negócio com um jeito mais curto. E ajudou os dois. Ajuda os dois. Né? Então, assim, porque não tem grandes especialistas. Então, coloquei um moleque que está com a cabeça voando, sabia modelar, aprendendo com um experiente que foi dando as diretrizes técnicas. Para ele, dono da empresa, fez todo sentido, porque ele mandava já cortado as peças. Ele não desperdiçou cobre, não desperdiçou nada do que ele precisava. Exatamente. Coisa que sobrava na obra, porque ele mandava a mais para o cara poder fazer, o cara fazia do jeito que dava na obra, e agora para ele fala, não, fez sentido. Você sabe que 30% do lixo no mundo, né, algo parecido, né? Eu peço desculpa aí se eu não tiver a fonte, mas é algo parecido com isso, é gerado pela engenharia, né? Sim. E um dos problemas é exatamente essa sobra de material, porque acaba não tendo o que fazer. Então, na verdade, tem. Complicado. Tem passando por Santos, lá na tua área, te entregando, você resolve, né? Não, tem outras soluções, mas na verdade tem. Você tem institutos como Sistema S, né, enfim, que tem laboratórios de pesquisas e dentro das universidades, e aí vou puxar o gancho para as faculdades, elas cometem vamos dizer assim, por N motivos, um crime, né, fantástico. Todo mundo estuda um TCC, uma graduação e faz um belo trabalho, olhando a cidade, olhando tudo isso. E sabe onde vai parar esse trabalho? Na prateleira e na gaveta. Agora nem na gaveta, nem na prateleira. No digital. No arquivo, né? E ninguém nunca mais... Por que a gente não tem aqui no Brasil o que se acontece no mundo inteiro? Cata na universidade a solução, transforma aquela ideia num projeto calculado e põe para a prática, põe um piloto para rodar. Você falou uma coisa muito curiosa, eu sei que a gente está especulando, mas juntar um sistema S com um projeto para prefeituras voltada para isso, ia ser um absurdo de sensacional. Eles têm laboratórios creditados. E aí trazer as faculdades, nossa, ia ser legal demais, né? Aquilo que é caro, que é o laboratório creditado, o sistema S tem polos de pesquisa. Então, quer dizer, tá fácil pegar um cobre e desenvolver outra coisa, pegar plástico que não se recicla e pensar soluções, porque já está pensado. A parte criativa, as faculdades do Brasil todo já deram.
Falta pegar isso, propor valor nisso e pôr um piloto para rodar. Aquela pergunta que eu assim, cheguei a comentar com você sobre prefeitura especificamente, né? Se você hoje fosse o prefeito ou o secretário, melhor, né? Vamos botar um secretário, mas com poder de orçamento, né? Tá. Quais são os passos que você faria para melhorar e implementar a tecnologia dentro? Porque a gente sabe que não é só chegar, botar o técnico para fazer, porque se não Exatamente. tiver apoio em vários lugares, como é que você enxerga isso? Se tem algum material para orientar isso? O que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, hoje você encontra vários materiais, né? Você tem isso. Criar esse diálogo precisa ser criado mesmo, precisa ser melhorado dentro das prefeituras. E não precisa ser o Alessandro secretário, mas hoje você tem frentes nacionais que estão olhando o município de uma forma mais cuidadosa para realmente conscientizar, tá? Agora, sendo o Alessandro secretário, né, brincando aqui, a gente brincando aí de nada, né? De Porque eu gato sou nada. técnico, eu não tenho nada de político. Mas na verdade, o começo é mostrar aonde que você tem métrica de redução. A gente está brincando aqui, ó, vou fazer um paralelo só para você entender. Tudo bem, vamos reciclar. Se eu não tiver uma métrica, quanto é esse meu custo que eu estou deixando a prefeitura não gastar para produzir um banco por meio de um descarte? Não resolveu de nada. Eu tenho que chegar para a prefeitura e falar, olha, a gente com o descarte que você não deu valor nenhum, eu produzi 1000 bancos para a praça, para a cidade toda. 1000 bancos deste tamanho custa no mercado em torno de R$ 1.200. Você deixou de tirar dos cofres públicos esse valor. Eu te produzi com insumo de descarte. Muito legal. Se eu não tiver essas métricas para demonstrar, não valeu de nada. E isso pode ser em qualquer coisa. Papel. A gente usa papel dentro do espaço público. A parte do nosso processo é digitalizado. Quanto de impressão eu deixei de fazer? Isso é dinheiro público. Sem dúvida. Pô, mas é papel, sim, mas eu preciso do papel. O modelo 3D, por exemplo, dentro de um BIM, eu já não preciso do papel. Eu vou precisar do papel para o cara que vai executar a obra. Mas daí. Até chegar lá. O resto do processo está todo eletrônico. Isso aí. Então, assim, olha quanto eu economizei em reuniões e reuniões que são feitas para debater um projeto sem impressão de papel. Sem dúvida. Esses números são importantes estar assim num quadro na entrada da prefeitura. Porque você faz a população entender que o dinheiro dela não está sendo para papel. Está sendo para otimizar a obra, está sendo utilizado para outra coisa. Parece pouco, mas com certeza dá na casa de milhares ou milhões. E é incrível assim também, né? Você, às vezes, audiências públicas, às vezes, de uma determinada área, e os participantes são vereadores de oposição, de a favor, enfim, a própria secretaria que vai lá. Às vezes gera uma planta para apresentar aquilo, mas na verdade ninguém entende o que está acontecendo ali. Nem quem tem a documentação, o cara consegue explicar dali. Quem vê não entende e aí não sai nada. Às vezes o BIM, né? Um modelo, o cara enxerga. Um passeio ele vê. E aí ali ele consegue assim, mas se você fizer isso, eu aceito. E aí eu vou filosofar contigo. Sabe por que enxerga no BIM? Não pelo BIM em si, porque o nosso cérebro é tridimensional. É verdade. A gente nasce olhando tridimensional. Se você olhar o desenho de uma criança de 3, de 5 anos, você vê que o cachorro que ela desenha, os dois olhos estão na mesma posição. Uma casinha, você tem o telhado, você tem a frente, você tem a lateral e tem o topo. A gente desenha, embora bidimensional, como do criança, Sim. tridimensional. Isso só demonstra o quanto o nosso cérebro é tridimensional. Então, mostrar qualquer coisa em 3D é lúdico e fácil de compreensão. Sim, verdade. Uma prefeitura pequena, você deve ter falado um pouquinho sobre isso, mas só para reforçar, uma prefeitura pequena, ela às vezes tem 2 profissionais trabalhando, Sim. e o secretário é um deles, às vezes, né? E as demandas deles são grandes, às vezes aparecem orçamentos em cima da hora, enfim, e eles contratam, mas eles têm muita dificuldade de fazer esse processo todo e acaba perdendo verba, acaba não conseguindo implementar, acaba a prefeitura perdendo como toda, a sociedade perdendo. Exatamente. Nesse processo todo. E a gente sabe que o crescimento de uma prefeitura, de um estado, de um país, do mundo, está relacionado
a isso, a engenharia, a construção, a arquitetura, a inteligência e a execução desse trabalho todo. Mas as prefeituras têm muita dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho de que um conselho, porque, se desculpa eu falar, Não. mas o nível de maturidade que você traz, de autoridade de conhecimento nesse cenário todo que a gente está ouvindo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de o que você faria sendo um participante de uma secretaria bem pequena, porque só fiscaliza, e para implementar a tecnologia, se adequar com a lei, essas coisas todas. Então, hoje, como a lei é federal, não tem como. Os municípios todos, eles vão ser tomados por ela. Então, não tem o que fugir. Não tem o que fugir. O que acontece é o seguinte: existe uma linha que une todos os tamanhos de prefeitura. Chama-se infraestrutura e habitação. Sim. Então, eu não preciso reforçar o meu quadro, mas eu posso participar das decisões. E aí eu posso transformar a minha prefeitura numa gestora de contratos. Eu posso simplesmente usar uma parte do processo, eu vou contratar projetos, eu vou analisar andamento, cronograma, e aí uma pessoa com computador dentro de um software, e se a gente falar de Autodesk, a gente podia fazer de um Navisworks da vida, ela consegue navegar e gerenciar, controlar aquilo tudo. Um Docs da vida, ela consegue acompanhar quem está mexendo. Sem dúvida. Então, assim, ela não precisa ter todo o projeto, ela não precisa comprar computadores, inflar editais de contratação. Não, ela pode assumir o papel dela de um eixo só, que é de controle e gestão. Fiscalização do processo. E escolher que obra que faz sentido para ela, porque em qualquer município vai passar uma estrada. As prioridades, né? A prioridade é infraestrutura. A gente tem falta de saneamento. Quem vai pagar a obra de saneamento? Não é a prefeitura, é o governo. E outra coisa importante é o seguinte: a gente está falando dessa fase, mas tem uma fase anterior. Sim. Que é para que isso ocorra em BIM, eles têm que saber escrever um termo de referência, um edital Exatamente. que contemple isso. Ou seja, ele tem que aprender a fiscalizar na tecnologia, que não é difícil, né? É um treinamento curto, curto, objetivo, mas se não tiver escrito da maneira certa no termo de referência, né, que você entende dessa área com muita clareza, né, e é uma referência nisso, e é importante as pessoas saberem disso, a coisa não funciona. Então, o que você vê que é relevante antes de se pedir um projeto em BIM, uma comunicação com o procurador, o que o procurador deve buscar? Isso é muito importante. E você tem esse know-how, por isso que eu estou perguntando, você pode orientar isso, que é muito relevante. Na verdade, muitos procuradores ainda não entenderam nem a lei direito. E o diálogo da engenharia com o advogado é complicado. Sim, sem dúvida. É complicado. E tanto que, até que a gente está comentando, né? O ano passado a gente criou uma sala temática que a gente juntou no mesmo grupo advogado, procurador, engenheiro analista de CDE, de banco de dados, e estava eu junto, cuidando dessa sala, falando dessa leitura diferente. Quem assistiu essas salas? Gestores de prefeituras. Sim. Nem todos os arquitetos ou engenheiros, né? Mas os arquitetos e engenheiros que estavam ali perceberam na fala do procurador o quanto era importante e aonde eles tomavam pau, né? No português, claro, quando mandavam um termo de referência. Exato. Por quê? Porque a necessidade, a fala é diferente. Um exemplo que teve lá: escopo de serviço para você é uma coisa. Escopo de serviço para o procurador é outra coisa. Nossa, sem dúvida. Muito bom isso. Então, essa troca de entender, tanto que cada vez mais está crescendo o número de advogados tentando fazer oficinas BIM pela teoria para entender aonde que eles têm que corrigir o entendimento dele daquele termo de referência. Você navega bem nessa praia, né? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Tá bom. Na verdade, assim, a Lei 14.133 de licitação, ela não mudou muito em relação à 866. O que ela trouxe
foi um pouco mais de critério. Então, hoje, para participar de uma licitação, é muito mais complexo. Por exemplo, existe uma cláusula, não vou lembrar agora qual artigo. É o artigo 9, que fala de tecnologia, Não, inovação. tem um É isso? pior, que eu posso cobrar no edital 1% para você participar do edital. E tem isso, né? Tem isso. Eu acho que é o 6, agora não vou lembrar direito. Mas existe uma cláusula que eu posso pôr como critério de participação do edital 1% do valor do edital. Ou seja, você vai vir com a tua empresa, para participar, você já vai ter que dar um cheque calção de 1% do valor do empenho daquele edital. Isso automaticamente você já tira boa parte das empresas. Muitas empresas que querem Não vai mais pedir um empréstimo ou dar um cheque calção desse valor. Mas para que isso? Porque a lei nova pede segurança financeira. Entendo. Isso já mudou muito da outra. Sem dúvida. Fora isso, ela fala da questão da tecnologia, ela incentiva a questão da tecnologia, ela fala de assertividade, ela fala de rastreabilidade. Só que assim, lei nunca foi para arquiteto e engenheiro. Isso é uma verdade plena, né? Sempre ficou no âmbito do direito. Exato. Só que agora a lei, ela chama para o diálogo os engenheiros e arquitetos. Isso é importante, né? Para a classe da gente observar isso. E para as entidades de classe também orientarem nesse sentido. Orientar. Então, assim, dependendo do que você escreva como engenheiro, o direito vai pegar e falar, não concordo. Então, estreitar esse diálogo, e cada vez mais eu tenho visto aí nas andanças que está tendo isso. A OAB está buscando entender e escutar um pouco mais para poder julgar, para poder saber se aquela especificação e aquele termo de referência faz sentido. Então, isso é muito legal, o movimento que está acontecendo, e cai naquilo que a gente já conversou, dúvida. Com pessoas que, em tese, não seriam relacionadas ao BIM. Você trouxe essa causa para vocês, eu não tenho certeza, a gente não tem, mas depois a gente publica até isso direitinho. O que acontece no Brasil é uma coisa muito séria, porque a gente tem hoje, não só, isso não é uma característica de uma prefeitura, nem de um estado, e nem do governo federal, é geral. Né? A quantidade de obras paradas é um absurdo. Por isso que Exatamente por conta de o modelo de trabalho de projetos que são, às vezes, licitados em pregões, e às vezes tira a qualificação do especialista no assunto, assim como na execução da obra, às vezes é um atestado muito básico, Sim. que não garante que aquilo vai ficar, e as empresas morrem no meio do caminho, entendeu? Ou entregam um mau projeto, que pode acontecer. Pode. Entendeu? Porque a gente tem muitos segmentos com muitos especialistas e tem coisas que são muito críticas, né? Uma estrada não é fácil fazer, dependendo aonde. Um projeto, às vezes, num hospital, muita especialização. Então, essa percepção disso é um valor muito importante hoje na lei, entender que não é a engenharia é muito mais complexa do que o que a gente vê de resultado no final, né? Os envolvimentos e esse lado do que acontece é um cenário de muitas obras paradas, muitas obras atrasadas, prejudicando a sociedade, prejudicando. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Você deve ter visto isso, né? Te dou um exemplo bem legal. Teve um procurador que foi até o que fez a oficina, né? Que a gente deu a palestra e teve ainda um workshop ensinando e lendo termo a termo do estudo, né, técnico e do termo de referência. A gente ensinou as pessoas como preencher, gerou um manualzinho. Enfim, depois até pode disponibilizar, eu passo para ti, deixa no teu canal, não tem problema nenhum, isso é público. Está lá comentado, o ETP e o TR comentado. Olha que legal isso. Aonde Isso é um você valor inserir, incrível, hein? isso é bem legal. E ele mandou para eu desse uma analisada numa proposta que chegou para ele como procurador. Aí, na hora que eu abro a planilha da proposta, a primeira conta era uma rodovia, um negócio assim, vinha lá tantos metros quadrados vezes tanto de largura e um número redondo. Não vou lembrar agora o número. Vamos supor que fosse 30 quilômetros vezes 10 de largura e dava 50 mil. Errado, claro que a conta está errada. Estou fazendo de propósito. Aí ele falou, Ale, dá uma olhada nessa planilha que eu acho que está estranha essa planilha, não está claro para mim aqui como procurador se eu libero ou não.
Eu falei, a partir da primeira conta que está no cabeçalho, dali para baixo está tudo errado. Respondi exatamente assim, ele, como assim? Eu assim, toda a tua planilha está baseada em metro quadrado e metro cúbico. Se a primeira conta está errada, todo o Tudo tá restante está errado. errado. Eles fizeram a planilha... As premissas já vieram erradas, né? Eles fizeram as etapas de serviço com valores fixados. Ou seja, o número era um mero número. Era um montante que não Não ia bater repercutia. nunca, né? Aí ele mesmo pegou e falou, não, então tá, então eu vou pedir para corrigirem. Como fizeram, não sei, mas isso é normal. Infelizmente é normal. Nossa, a gente tem cada história que você precisa ver, porque a gente roda muito o Brasil, você não posso nem Exatamente. comentar, porque... A gestão, o pedido, ele vem pela verba. A parte técnica fica para o segundo momento. E sendo que a gente... Por isso que quando tem sobra de verba parlamentar, todo mundo fica desesperado. Porque não tem projeto Não pronto. tem projeto pronto. Como é que tu vai entregar projeto? O cara fala, olha, tá aqui, eu tenho tanto que eu preciso gastar até o final do ano. Tem projeto? Não. Isso, Vai desenvolver? Não. isso que eu acredito que a inteligência artificial Pode pode ajudar. agregar valor de... Não vai, assim, eu não acho que a inteligência artificial vai tirar emprego das pessoas, mas ele vai gerar mais produtos. Exatamente. E isso vai garantir um gasto melhor, uma quantidade aplicação melhor melhor. de projetos, não ter perda de verbas e outras coisas mais, né? Porque dói, eu não sei para você, mas para mim dói quando eu Dói. vejo no Dói. jornal assim, Câmara de Vereadores devolve X Nossa, milhões de reais isso por é. falta de projeto. É isso aí. Falei, como assim? Pô? É, Eles estão isso lá para fazer isso projeto. é mais comum do que você imagina. Eles estão lá para fazer projeto. As secretarias estão lá para fazer projeto e ele está devolvendo por falta de projeto. Tá errado. Tem alguma coisa aí que não fecha. Ah, Alessandro, muito legal o que você falou, entendeu? Isso é extremamente relevante. Isso pode ser uma garantia em relação ao maior problema que tem no Brasil, né? Isso não é peculiar do município ou do outro município, mas é geral. Estado, município, federal, devolução de verba. Ou seja, a sociedade perde. Todo mundo perde nesse processo, porque os projetos, né, não acontecem, não tem projeto. Não sei se é o que acontece com vocês aí. Eu Com passo todo mundo. essa... A 14133, como a gente já comentou aqui, ela tem vários dispositivos, né? Que nem eu falei, eu não estava lembrando do artigo, o artigo 96. Ele, de acordo com o teu risco, você pode pedir até 5%, 10%, 30% de caução para participar de um edital. Nossa. Então, quer dizer, olha quanta garantia você tem para você ter uma empresa que não vai abandonar a obra. Sem dúvida. Então, são dois momentos que dá para fazer. Entender melhor a lei e poder soltar editais com mais segurança, que muitos municípios têm medo. Ah, vou soltar o edital, vai vir aquela empresa, vai abandonar. Não. Hoje você tem dispositivos que você pode forçar de uma outra forma, de uma forma legal, está na lei. E a outra, ter projeto, né? Tem que ter, né? Você tem 12 meses ali para ficar fazendo projetos que não seja para esse ano, mas que já tenha para o ano que vem. Eu não acho que a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Não. Mas vai gerar mais projetos, melhores projetos. É isso aí. E esse problema aí pode acabar por conta disso, né? De ter os projetos com as verbas que poderão dar esse ganho. Então fica essa recomendação para as prefeituras, né? Essa atenção que tem na lei, essa atenção que o Alessandro trouxe, todo esse conhecimento para poder mitigar o risco de obras paradas, né? Que é um grande risco, ou de atraso de obras. A escolha certa das empresas que possam participar. Isso tudo está muito atrelado a escrever certo termo de referência, Exatamente. né? Então fica aí a dica aí para as prefeituras. E o Alessandro aí é um especialista nessa área, não especificamente, mas do conhecimento de tanta bagagem, de orientando as pessoas. Alessandro, eu queria... Você quer falar mais um pouquinho? Porque eu queria te fazer uma pergunta para ir para o pessoal. O que você... na sua experiência em relação ao BIM, à inteligência artificial, toda essa integração, a importância disso tudo, além do doutorado que você vai fazer, já que eu já orientei aí com a dona Lívia, né? Eu queria que você desse algumas palavras para o pessoal em relação a como experimentar o BIM da maneira certa, o que você recomenda, independente do segmento, os cuidados que tem que ter. Você pode fazer uma... Posso, acho que posso. Vamos lá. Não, na verdade, eu vejo que assim, o BIM,
em específico, ele nada mais é do que um resgate do que a gente já aprendeu lá atrás. Quando a gente desenhava no analógico, lá na época dos dinossauros, a gente fazia isso. O projeto nascia compatibilizado. Então não é que as obras não tinham problemas, mas tinham menos. Sim. Né? Como é que quem lembra aí, quem está ouvindo, vendo, que é lá do século passado também, como eu, sabe muito bem que a gente desenhava numa folha de manteiga, de vegetal. Eu peguei também. Eu fazia essa parte, e aí depois vinha o engenheiro estrutural, sobrepunha a folha, vinha o elétrico, sobrepunha a folha, e quando você via, você tinha 4, 5 etapas de obra de folhas sobrepostas de projeto, fugindo de possíveis interferências como um pilar, uma parede e coisas desse tipo. Quando entra o sistema computadorizado, cada um ganha sua autonomia. Não que ele não faça, mas as pessoas abriram mão de compatibilizar. E aí delegou para a gestão de obra essa compatibilização. Sim. Hoje o BIM ele volta fazendo o que se fazia lá no primórdio. Aham. Porque ele te obriga meio que a desenhar compatibilizando. As próprias plataformas já te obrigam a desenhar camada por camada, etapa por etapa, te permite chamar para reunião, né, e usar a mesma base de projeto as outras disciplinas, te permite visualizar tudo ao mesmo tempo ou frações individualizadas. Então eu vejo o BIM não simplesmente como uma ferramenta de desenho 3D bonitinho, não. Ele, na verdade, está trazendo o que era a base de um projeto bem feito. E aí fica a minha crítica para os meus colegas arquitetos. Ele volta a pôr a hierarquia da arquitetura, porque o projeto nasce da base arquitetônica. Então, se a arquitetura não toma a postura de mostrar que realmente ela é necessária, você vai ver cada vez mais projetos nascendo do estrutural em diante. A arquitetura, ela é entendida no mundo como o cara é o maestro. Ele é esse maestro, porque ele é o único profissional que pegou a concepção do sonho e tem na cabeça dele a entrega. Exato. Então ele é o mapa de todas as outras disciplinas. Então dentro dessa pirâmide, sempre e é o que acontece no mundo, é o arquiteto, todas as engenharias, trabalhando em prol desse projeto. E aí ela vai desdobrando para que esse prédio aconteça. Isso é uma tremenda oportunidade para os arquitetos, né? Para a arquitetura como E é todo. isso que incomoda, Ronaldo, porque você não vê o conselho e, enfim, os profissionais entendendo o BIM como um protagonismo da arquitetura. Em compensação, dentro das engenharias, você vê eventos e falas e evoluções cada vez maior. Sim. Então, são mundos. Claro que tem alguma coisa, mas está tão embrionário que incomoda e dói você ver. Hoje, os arquitetos dentro da universidade, eu vou falar por conta da sala de aula, pouquíssimos querem ser urbanistas. Nossa, é E mesmo. a gente tem duas formações, a gente é arquiteto e urbanista. E poucos querem falar de cidades. Sim. E falar de BIM, falar de GeoBIM, Isso é de tudo isso que a integração. gente falou. Na verdade, o urbanismo é a integração. A Né? tal ponto que hoje a engenharia já se fala em engenharia urbana. Que se você ler o escopo, Porque a arquitetura deixou essa brecha. deixou essa brecha. Se você ler o escopo, a engenharia urbana bebe 99% do urbanismo. Porque o arquiteto hoje, dentro das universidades, sonha em simplesmente fazer interiores. Por quê? Dá status, dá visibilidade, dá dinheiro rápido. Não é verdade. Fazer um projeto arquitetônico, estamos aqui no Rio de Janeiro, Niemeyer, tudo mais. Está sumindo esses caras. Não está tendo mais esse prazer. Tem alguns ainda, tal, mas a tendência nos gráficos demonstrado pelo conselho é de decadência. Está sumindo. Isso é muito negativo. Isso é muito ruim. Na engenharia é menos. Né? Na engenharia o pessoal está começando a entender um pouco mais que dá para ele não ser mais um engenheiro pé de fábrica e ele ser um engenheiro de obra, de escritório. Mas na arquitetura tem que sofrer uma mudança muito grande. Como eu falei para ti, espero agora com a resolução nova. Incluíram não diretamente o BIM, mas fala de georreferenciamento, fala de informatização na resolução nova para todas as faculdades de arquitetura. Mas tem 2 anos de prazo. Vamos aguardar para ver o que acontece com os futuros profissionais. Pessoal, Alessandro Lopes, muito obrigado por você estar aqui.
Você realmente é uma referência no mercado, a gente sabe disso, todos conhecem você. Você está aqui, né, compartilhando essa tua experiência, esse teu know-how, esse conhecimento com a gente. Foi um prazer incrível. Eu te agradeço demais aqui em nome da Dash Gráfico, da equipe toda, tá? E conta com a gente que você precisar, tá? Muito obrigado aí e parabéns aí pela Obrigado. bate-papo com a gente. Muito obrigado. Obrigado Precisar, mesmo. só chamar também. Muito bom, de coração e é verdade, tá? Obrigadão.